família, então, um tempinho atrás eu fiquei, né, devendo para vocês poder fazer um review de cada equipamento que tem aqui no estúdio, como é a instalação deles, como é a montagem das espumas, como que funciona a acústica, onda estacionária, para vocês que têm realmente o interesse em fazer um estúdio em casa e poder seguir uma carreira em relação a isso, poderem ter uma base, poderem ter um norte. Esse é o mais importante para mim, dar um norte para vocês. Porque muitas vezes a gente se depara com termos que a gente desconhece, equipamentos que a gente desconhece, a gente não sabe qual é bom, qual não é e qual comprar para poder começar, para poder ter um produto final, uma música final que seja de qualidade. Porque infelizmente a gente pode ter um equipamento caríssimo, mas se a gente não souber como usar, às vezes é desnecessário. Então você tendo um equipamento fiel ao nível de produtores como Felipe Ret, Manli, Neo Beats, e você conseguir fazer uma música com a mesma qualidade deles com os equipamentos que você não vai gastar tanto. Então foi o que eu prometi e agora eu vou honrar o compromisso que eu fiz com vocês. Então, gente, quando eu fui fazer a instalação das espumas, a gente se deparou com um pouco de dificuldade, porque é um pouco difícil realmente instalar elas, colocar elas na parede, organizar elas, é um pouco difícil. Mas como eu prometi, eu vou explicar para vocês direitinho essa parte de instalação nos próximos vídeos, mas agora eu vou falar prioritariamente dos equipamentos. Dentre esses equipamentos que são os mais importantes, você na sua casa, como eu há muitos anos atrás, a gente sem querer acaba dependendo de estúdio, acaba dependendo de outros produtores, acaba dependendo de um investimento que muitas vezes a gente não tem. Então a gente fica com aquela ideia de fazer independente por nós mesmos. E foi isso que eu fiz também. Ao longo de 10 anos, desde 2013, na verdade até mais do que isso, trabalhando com música, gravando em estúdio, ensaiando em estúdio, fazendo show ao vivo, a gente se depara com vários poréns que no início a gente não sabe, porque ninguém fala pra gente. Mas eu vou falar pra vocês. Então, começando para vocês entenderem, a base fundamental é um microfone de qualidade, mesmo sendo microfone de custo-benefício, às vezes até um microfone mais abaixo do padrão do que eu tenho aqui no estúdio, você já consegue fazer uma gravação de qualidade. Você tem monitores de referência, que são importantes para você ter uma referência de áudio precisa em todos os detalhes da música. Para você poder ter isso, você tem que ter os monitores de áudio. Às vezes um computador é muito potente, nem é isso que você precisa. Às vezes um computador que você só consiga armazenar e ter os plugins certinhos do FL, do Pro Tools, você já consegue fazer uma gravação de qualidade. Então você não precisa ter um computador muito caro, isso independe, não precisa. Você tendo uma interface de áudio, que é onde o seu microfone vai estar conectado, ela funciona, para você entender de uma forma muito simples, ela funciona como um intermediário entre o seu microfone e o seu computador. E é através dele que você vai fazer tudo. Então por isso que a interface é tão importante, ela é o motor intermediário entre a sua voz, o microfone e o programa final. Por isso que ela é tão importante. Então hoje a gente vai abordar exatamente isso, os equipamentos, para que serve cada equipamento, mas eu não vou ficar esticando o chiclete com vocês. Eu vou explicar de uma forma simples que todo mundo consiga entender, porque para mim foi isso que fez falta. Alguém que me explicasse isso de forma simples. E é isso que eu vou fazer. Eu vou explicar para você tudo que você precisa saber, sem ladainha, sem mimimi, de uma forma que você vai sair daqui sabendo o que você precisa. Então o primeiro equipamento que a gente vai abordar é a sua interface de áudio. É essa nossa coleguinha aqui. A que eu uso nesse momento é a Solid State SSL2 Plus MKII. Ela é uma interface que, cara, se você tá começando de entrada, se você é um músico profissional, isso aqui é o que você precisa. Além disso, você vai ter outros equipamentos que você consegue conectar nela, que vão dar um pouco de textura a mais, que vão dar um pouco às vezes de gravidade na sua voz, um peso na sua voz. Só que não é necessário, não é uma coisa que você precisa para poder lançar uma música que, se o seu intuito é uma carreira, é lançar uma música que faça sucesso, você não precisa desses equipamentos. Só com isso aqui você já consegue fazer isso.
E isso aqui a gente consegue reconhecer por pessoas da nossa indústria musical brasileira, dentro dos segmentos do funk, trap e rap, que usam essa interface nos nichos mais altos da nossa música e que fazem sucesso. Entre eles Felipe Ret, como eu já citei, Mão Lee, Neo Beats, todos eles usam essa interface. Pedro Lotto também, às vezes com uma variação ou outra dentro da própria marca, que é a Solid State Logic, só que é essa interface. Então eu vou explorar agora para vocês o porquê que essa interface, que não é a mais cara de todas, ela é uma interface que dá para você comprar de entrada e ela vai servir como um equipamento profissional para sua carreira. Eu vou explicar para você agora o porquê. Como eu já citei, num vídeo anterior, quando eu recebi, eu fiz um unboxing. Basta vocês entrarem aí no meu canal, lá na nossa outra plataforma, né, no Instagram, que vocês vão conseguir visualizar esse unboxing. Eu expliquei passo a passo do porquê ela é uma interface que, mesmo de começo, você vai ter uma interface que você vai ter conexão para várias coisas que vão facilitar a sua vida. Por exemplo, você na frente dela você tem duas entradas de instrumentos. Isso já vai facilitar para você plugar o que é um cabo P10. Para você que não sabe, uma guitarra, um violão, ela usa um cabo que é parecido com uma saída de fone de ouvido, só que é um pouco maior essa saída. O fone de ouvido é pequenininho e essa P10 ela é um pouco maior, mas tem o mesmo formato quando você conecta no seu celular ou em algum outro equipamento. E aí ela tem duas saídas dessa, então você pode plugar sua guitarra, seu baixo, pode plugar o seu violão, qualquer instrumento que leve o cabo P10, que é isso que eu expliquei, você consegue conectar na frente dela. Isso é uma facilidade muito grande, porque antes era só atrás. Então nela você tem essa facilidade, você pode usar o botão 4K, porque ele vai trazer uma textura fidedigna para o seu áudio. Quando você gravar com esse botão 4K ativo dela, você vai ter uma textura muito limpa. Uma textura que vem das mesas mais caras da SSL, que são mesas com mais de 10 canais, são mesas grandes. Mas isso aqui já resolve a sua vida. Então você vai conseguir plugar as suas saídas, você pode ter até 4 monitores de áudio conectadas nela, você tem uma saída de referência para você poder regular o ganho, para você regular se você quer uma linha direta ou não. Então assim, ela tem muitas opções. Se eu for falar especificamente tudo que ela pode te oferecer, você vai ver que é completa ela, mas eu vou ficar aqui falando por muito tempo. Então, para você entender, uma interface como essa, ou a Foxrite, é uma interface boa também, você consegue usar qualquer uma delas para você poder ter um som de qualidade. Mas o que mais me atrai na SSL é o tempo de resposta, que é baixo. Então, através dela, você consegue ter a menor latência possível. E isso, no retorno do músico que está gravando no seu estúdio, é uma coisa muito importante. Para quem não entende, vou explicar rapidamente. Latência, quando você fala no microfone, tem que sair exatamente ao mesmo tempo no seu fone. Não pode ter atraso. Isso a gente chama de latência. A latência ela tem que ser 0. E essa interface ela te proporciona isso. Algumas interfaces, elas têm uma latência, mesmo que pequena, elas têm. Então, quando você fala no microfone, demora alguns milissegundos para chegar no fone. E isso causa confusão no vocalista que está gravando naquele momento. Ou às vezes no guitarrista ou no músico. Então é importante ter latência 0. E isso você vai ter com essa interface. Por isso que ela é muito boa. E é importante você ter um investimento, mesmo que baixo, nesses equipamentos. Porque eles são prioritários. E não vai ser um investimento muito alto. No estilo bang bang.